Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente reconhecendo minha imperfeição é que a graça de Deus consegue me alcançar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós precisamos, às vezes, olhar no espelho. Precisamos reconhecer e admitir que não somos perfeitos. Cada vez que você arruma uma desculpa para algo errado que você fez, é um pouquinho de luz que se apaga na sua vida. Vai chegar um momento onde vai existir apenas escuridão. Na escuridão não existe cor, não existe motivo, não existe razão. Na escuridão não existe culpa. Na escuridão não existe nada. Só existe o vazio. Será que não é essa a razão do que você tem sentido? Do desânimo, do vazio, da solidão? Será que não é esse o motivo da inveja que sente das pessoas que vivem na luz? Já percebeu quanto tempo você gasta tentando fazer mal para as pessoas? Quando a nossa vida não é nada, o nada que somos sai através das nossas palavras. De que vale a beleza se não tiver caráter? De que vale o sucesso se for roubado? De que vale a amizade se não for verdadeira? De que vale a companhia se não tiver amor? E no nada de tudo que eu sou, continuo sendo um nada ainda maior quando não sou capaz de admitir os meus próprios erros. Eu tenho que olhar e admitir que a relação que eu tenho com Deus não vale nada. Porque se Deus diz não idolatre e eu idolatro, de que eu sirvo? Se eu não consigo obedecer nem o Criador, nem aquele que me formou do pó, nem aquele que me tirou da lama, eu vou obedecer a quem? A mim mesmo? Aquele que mente, aquele que trai, aquele que engana. A nossa vida, ela só muda quando nós aprendemos a reconhecer uma coisa, que nós somos o pecado que nós tentamos enxergar no outro. Quando a culpa está em mim, eu quero colocá-la em alguém, sempre, sempre, e quero justificar a razão. Como se convencer as pessoas fosse convencer a Deus que o pecado não existe. Depois não sabe por que os sentimentos não estão bons. Por que fica triste? Por que fica com ansiedade? Por que sente angústia? Por que não dorme? Por que precisa beber? Por que fica falando mal dos outros o tempo inteiro? Por que ataca as pessoas que conseguem fazer direito? Por que a vida é uma completa bagunça? Porque não aprendeu a se reconhecer. Enquanto eu não olho para mim e me reconheço como imperfeito, enquanto eu não olho para mim e me reconheço como o pior ser humano que existe, enquanto você não fizer isso e continuar tentando achar bondade sem Deus na sua vida, tentar roubar a glória que não é sua, vai continuar cada vez mais cavando a sua própria cova. O seu orgulho impede você de ser humilde. E sem humildade, não tem como a gente chegar a Deus. Engraçado, né? Você se sente a maior pessoa do mundo, mas ninguém te respeita. Nem os teus filhos, nem os teus amigos e nem ninguém. E quando vê que não tem razão, sabe o que faz? Briga, xinga, mente, se faz de amargurado,
a pessoa que está ofendida, chora, berra, não consegue enfrentar a verdade, não consegue aceitar a verdade. Quando eu comecei a me converter, eu não acreditava em Deus, não acreditava. Por mais que eu orasse, ficava sempre uma coisa nos meus pensamentos: isso não existe, você não pode ver. Isso não existe, você não pode ver. Mas mesmo sem ver, eu sentia que no lugar da onde existia tristeza começou a brotar um pingo de felicidade. E mesmo que eu não pudesse ver, aquele que era o descontrole começou a ficar controlado. E aí eu comecei a perceber e a ver que aquela tristeza que eu sentia, eu estava sentindo a mim mesmo. A toda a maldade que eu tinha feito e a tudo. E um dia eu estava dentro de um culto, não costumava frequentar a igreja nem nada, e uma pessoa lá na frente falou: olha, se alguém quiser vir aqui na frente receber uma oração, pode vir. Eu não sabia que as pessoas, quando iam receber oração lá na frente, elas ficavam em pé com a cabeça abaixada e a pessoa orava. Eu cheguei lá na frente do altar, me ajoelhei, me prostrei e me humilhei perante a Deus. Ninguém estava entendendo nada. Mas uma coisa eu tenho certeza, que naquele dia eu recebi aquilo que todos poderiam ter recebido se tivessem se humilhado perante a Deus. Se a gente vai lá em 1 Timóteo 1, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor lá diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo consegue reconhecer que dentre todas as pessoas, ele era a pior. A pior. E foi justamente por ele ser o pior que a graça de Deus alcançou ele, para que todos que vissem a vida dele, após Jesus ter entrado, conseguissem ver que algo estava diferente. Como que a gente pode chegar perto de Cristo e não ter transformação? Se você frequenta a igreja há 20 anos, 30 anos, ao tempo que for, e continua do mesmo jeito, crendo nos mesmos erros, nunca leu a Bíblia uma vez inteira, uma vez sequer, nunca evangelizou, Deus não quer o teu dinheiro e Deus não quer a tua oferta, Deus quer o teu coração, porque a salvação vem através de arrependimento e não é através de dinheiro. A indulgência acabou, isso daí foi ano passado, acabou. Até quando você vai continuar jogando o pouco tempo que resta da tua vida fora? Tolerando o intolerável, convivendo com o errado, sacrificando as pessoas que fazem certo, porque não tem coragem de rejeitar aquilo que é mal, não tem coragem de ser justo, e acaba sendo injusto com aqueles que não fizeram nada. Crucifica Cristo todos os dias, quando rejeita a verdade, quando rejeita a justiça, quando rejeita olhar o teu passado e tentar enxergar algo bom. Porque a tua história triste todo mundo conhece. E é a mesma. Paulo não viveu a mesma vida. Eu não vivi a mesma vida. Todos aqueles que se converteram em nome de Jesus Cristo, porque se arrependeram dos seus pecados, não viveram a mesma vida. Todos foram transformados, renovados, de velhas criaturas se tornaram novas. Um novo comportamento, um novo sentido,
um novo propósito. Colocaram o chamado de Deus acima de todos os seus sonhos. Obedeceram ao Senhor de todo o seu coração. Amaram as pessoas que os atacavam. Tiravam de si para dar para aqueles que não os mereciam. Ajudaram os estranhos. Amaram os conhecidos. Abraçaram a todos. Aceitaram o sofrimento, muitas vezes, calados. Muitas injustiças. O peso do mundo, assim como Jesus carregou naquela cruz o peso de todos nós. Você consegue se reconhecer o pior? Você consegue olhar para você e ver a sua culpa e ver tudo o que você fez? E consegue aceitar que Deus pode te ajudar? Você reclama que a sua fé é pequena. Sabe por quê? Porque a sua teimosia é grande. Você faz questão de estar no meio de pessoas que não têm um pingo de Jesus. E depois não sabe por que não encontra mais o amor no mundo. Porque no inferno não existe amor. No inferno não existe misericórdia. Só que tem um problema. Quando você vive no inferno, você transforma o inferno, a vida dos outros. Porque enquanto as nossas palavras são embasadas na Bíblia, no Espírito Santo, e tem a capacidade de trazer o céu a quem ouve, o seu coração, por estar ligado a esta vida e a este mundo, se torna parte do inferno e joga na cabeça de todas as pessoas preocupação, indignação. E você acha que está tudo bem. Deus é justo. E Ele fala que cada um vai te pagar exatamente pelo que fez. Cada um vai colher exatamente o que plantou. E eu não me preocupo com o que o mal colhe. Eu me preocupo sim com o que eu vou colher. Porque a vida mais importante que existe é a que Deus me deu para mim cuidar, que é a minha. O chamado mais importante é o meu. O que você faz da sua vida é problema seu. Mas assim como Paulo entendeu que Deus tem paciência, que Deus quer que todas as pessoas se salvem e que nós, quando reconhecemos e admitimos isso, somos usados como exemplo. É um testemunho. A vontade de Deus não é vida nessa vida, é a vida eterna. Você às vezes quer um momento, Deus quer toda a eternidade. Você se distrai por qualquer coisa, Deus é fiel. Se a gente continua lendo a palavra, lá em 1 Coríntios 13, versículo 10 a 12, a palavra de Deus ela diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Por isso que a nossa velha vida, aquela velha vida que você vivia antes de começar a ler a palavra de Deus todos os dias, antes de começar a ouvir louvores, antes de começar a ter uma vida cheia do Espírito Santo, aquilo é o imperfeito que Deus diz. Se você tem hábitos ainda do passado, crenças, aquelas coisas que você costumava dizer como religião ou como a sua fé, que estão totalmente contrárias, eu gostaria, e é o convite que eu faço todos os dias, que você antes lesse a palavra de Deus. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é: você crê
em Jesus como seu Salvador? Se você crê, as palavras deles deveria ser a mais importante. Porque assim como você não gosta que uma pessoa minta para você ou te engane, ele também não gosta que as pessoas vivam um engano com ele. Tenham um relacionamento distorcido, simplesmente ignorem aquilo que ele diz para viver os seus próprios interesses, para viver a sua própria imperfeição. Ontem eu falei um pouco sobre renunciar a tudo aquilo que eu acreditava para acreditar somente em Deus, em Cristo. E colocar o Evangelho como o pilar, como a rocha, como o guia, como o caminho, como a sustentação, como a verdade, como o ar, como o alimento. E aqui tem uma coisa que é importante que eu vejo muito. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora eu sou adulto. Parei de agir como criança. Quem que normalmente chora? Criança. Quem que normalmente grita? Criança. Quem que normalmente berra e se esperneia? Criança. Quem que relativa todas as coisas? Ai, você não me ama, eu vou fugir de casa. Criança. Quantos anos você tem? Por que está agindo como criança? Se o pai vem falar não consegue entender a razão. Criança. Pensava como criança. Onde acha que a vida é uma brincadeira. Fica fazendo brincadeirinha o tempo inteiro. É o cara engraçadinho. Ai, é o das brincadeiras. Quantos anos você tem? 40? 50? 60? 70? 80? Uma coisa eu sei. Tem gente que vai morrer criança. E não é pela idade, não. É porque a alma não evoluiu nada. 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 Uma alma que é apartada de Deus, ela não evolui em nada. Sentia como criança, sentimento. Não aprendeu a ter maturidade espiritual para saber distinguir o que sente ou não. Não se escolarizou na palavra de Deus para conseguir entender o mundo espiritual. Conseguiu apenas continuar reagindo. Se um não dá, o pai não dá, pede para a mãe. Se a mãe não dá, pede para o vô. Mas de alguém eu vou conseguir o que eu quero. O não de Deus não é não. Ele está dizendo, eu te fiz para outras coisas, bem por aqui. Mas você não, é criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Então você imagina, num espelho embaçado eu já não consigo me ver. Uma imagem imperfeita num espelho embaçado eu me vejo menos ainda. Então é melhor eu me reconhecer como pior, já que eu não posso me ver. Não é muito mais fácil eu aceitar que eu preciso de Deus e que através do seu amor eu vou ser curado, que através da sua sabedoria eu vou adquirir algum tipo de conhecimento, que através do seu Espírito Santo eu vou deixar de ser criança, vou aprender a ser justo. Não é porque você dá alguma coisa para alguém que você é bom, porque se você cobra depois isso, você é a pior das pessoas que tem. Quem dá, dá com alegria, não com pesar. É assim que Deus nos ensina que nós devemos dar as coisas. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Por que o meu conhecimento agora é imperfeito? Porque eu não tenho conhecimento da palavra, eu não tenho vivência no Espírito Santo, eu não tenho nada. Mas eu vou ser conhecido por Deus como Ele me conhece, porque eu vou me dedicar a isso. Eu vou fazer a vida valer a pena. Eu vou mostrar que Ele pode se orgulhar de mim, o pior, que Ele não me escolheu em vão, mesmo quando todos me rejeitaram. Um dia eu vou ter as coisas que são minhas, porque enquanto nós tivermos aquilo que aparentemente foi os outros que nos deu, nós não temos nada. Principalmente se os outros cobram um preço muito caro.
Aí joga na cara, é insinuação, é não saber ouvir, é a soberba, é o orgulho. Aqueles que tentam te ajudar, você não consegue ouvir. Se reconheça. O maior vilão sou eu. Eu sou o pior. E eu preciso de Jesus na minha vida. Preciso reconhecer que eu acreditei nas coisas erradas, que eu segui o caminho errado, que eu fiz o errado, que eu adquiri pelo errado, que eu fiz as relações da forma errada. E amém. E amém. E através do meu testemunho, outras pessoas vão poder entender que se o amor de Deus pôde transformar o pior em algo bom, imagina o que Ele não pode fazer na sua vida. E é o arrependimento que nós precisamos. Até quando vai continuar insistindo? Até quando vai querer ficar sofrendo, dependendo das coisas do mundo? Até quando? Até quando? Não é à toa que Jesus dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está perto. O reino de Deus está do nosso lado. Quando Deus pede para que nós amemos ao próximo, assim como a Ele sobre todas as coisas, o reino de Deus está muito perto. Com paciência, com sabedoria, renunciando tudo aquilo que nós sabemos que não é bom. Não tem como você viver a nova vida sendo a velha pessoa, com o velho comportamento. Não tem como você continuar chorando, berrando, gritando, xingando. Policia as tuas palavras. Policia. Se você não vê maldade em ficar xingando, policia. Se você estiver cheio do Espírito Santo, essas palavras não deveriam estar na sua boca. Porque tem medo de terminar de se entregar, de completar a transição, a conversão. É muito difícil seguir a Cristo. Sem Cristo é difícil seguir a Cristo mesmo. Você acha que você pode simular aquilo que Deus é pela sua própria vontade? Seguir a Cristo é só com Cristo. Ver na escuridão é só com a luz. Sem luz você não pode ver na escuridão. É difícil chegar no céu sem Deus. Isso é, com Ele não. Então, ao invés de ficar vomitando a sua falta de fé nas pessoas, porque você não consegue renunciar à sua vida e se enxergar como o pior. É porque eu tô machucada. Tá machucada? Porque viveu longe de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Já pregamos diversas vezes, diversas coisas. Se tivesse ouvido, saberia. Mas ouve quando quer, faz quando dá tempo. Onde está Deus na tua vida é a prioridade? Depois quer viver a eternidade. Não está conseguindo viver o dia a dia do lado de alguém e quer viver a eternidade. Não está suportando o peso da própria vida e quer falar em grandes sonhos. Se admita, se assuma. Depois vem a mudança. Quando você parar e começar a agir como adulto. Como adulto. Depois não reclama, porque uma hora a colheita vem. Quando Deus ele fala do arrebatamento, ele fala que duas pessoas elas vão estar fazendo a mesma coisa. Só que uma será levada e a outra será deixada. Quem é você nisso? É o que será levado ou é o que será deixado? Você não tem o tempo que você pensa que você tem. Você deveria começar a agir hoje. Começava a ler a palavra hoje, se arrepender hoje, ficar em silêncio hoje, pedir desculpa e perdão hoje pelas injustiças que você comete por pessoas que não valem nada. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha piedade de nós. Me perdoa, meu Pai, por todas as vezes que eu pequei. Me perdoa, Senhor, pelo orgulho que eu senti, pela soberba, pela arrogância. Desculpa por eu alimentar o meu eu.
Desculpa por todas as vezes que eu te desprezei, que o Senhor tentou falar comigo através da palavra, através das pessoas que o Senhor enviou, e eu simplesmente dei as costas para ouvir a minha própria idolatria, para ouvir o meu próprio ego e o meu próprio orgulho. Aceita, Senhor. Me aceita, mesmo eu sendo o pior. O pior. Eu sei que o seu amor, ele pode me curar. Eu sei que o seu Espírito, ele pode me salvar. E eu sei que a minha vida ao seu lado será feliz. Tende misericórdia de mim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.